cresce o número de aliados ocidentais da Ucrânia que apoiam a participação ucraniana na organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, nós temos agora o G7, de certa maneira, se manifestando a respeito da possibilidade da Ucrânia fazer parte da organização militar fundada nos anos 40 e, inclusive, a OTAN, na concepção da Rússia, é justamente o responsável ou a instituição, organização responsável pela guerra, uma vez que a OTAN tem expandido a sua zona de influência no território da Europa, sobretudo no leste europeu e em regiões onde a Rússia exerceu enorme influência no Império ou mesmo no contexto da União Soviética. E assunto muito importante se refere, no caso, às expectativas que temos em relação ao BRICS. Nós teremos a próxima semana, uma semana bastante movimentada do lado da Rússia, digamos assim, isto porque a Rússia irá presidir o BRICS, o acrônimo para um agrupamento de países. Alguns até falam da criação de uma possível moeda dos BRICS e tal, porém não é este o cenário. Nós não teremos a criação de uma moeda única aí por parte do BRICS, pelo menos não num primeiro momento, ok? Talvez haja uma expansão, mais uma expansão do BRICS, nós vamos acompanhar ao longo da próxima semana a respeito do evento do BRICS que ocorre lá na Rússia, que vai receber vários chefes de estados, enfim. A presidência do BRICS no próximo ano, 2025, será no Brasil e, portanto, nós teremos uma cúpula do BRICS. É mais uma, não é? Uma que houve no Brasil em 2014, salvo engano, foi quando criou-se ali o Banco dos BRICS. No caso, o novo Banco de Desenvolvimento foi criado na cúpula dos BRICS, se eu não me engano, ainda foi em Fortaleza. E o Banco dos BRICS não fica no Brasil e nem na Rússia, fica na China, na região de Xangai. Aliás, um dado curioso é que para o país pertencer ao Banco dos BRICS, ele não precisa necessariamente pertencer ao BRICS. É o caso, por exemplo, do Uruguai, que tem um pedido que está sendo avaliado para fazer parte do Banco dos BRICS e não do BRICS, tá? Ou então o caso do Egito, que antes de participar do BRICS enquanto convidado, aliás, o Egito é um país africano que foi convidado nessa última leva aí de expansão do BRICS, não é? É um país que participava já do Banco do BRICS, por exemplo. A Indonésia é outro país que não faz parte do BRICS, mas que pertence aí ao Banco dos BRICS, enfim. Então, é um banco que ganha uma projeção no atual cenário da economia global e pretende ser uma alternativa a bancos europeus, ocidentais, enfim. Pessoal, antes de avançar, aquele recado importante, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Reitero aqui esse pedido porque isso ajuda o nosso canal, né? Bem, então nós temos aí um outro tema importante, é o Brasil, Lula. Lula não irá para a viagem em Kazan, na Rússia, porque teria sofrido um acidente doméstico, tudo bem? E aí, portanto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil estará na Rússia ali, representando o Brasil nessa cúpula do BRICS. Vamos acompanhar mais detalhes aí, porque o Lula não estará presente. Aliás, semana que vem é uma semana que será, repito, muito marcada pela discussão, ou pelas discussões, eventualmente, do BRICS. O que esperar do BRICS nós vamos comentar amanhã. E na terça, quarta, quinta, enquanto houver o evento dos BRICS, nós vamos acompanhar ali os desdobramentos. Tudo bem? Pessoal, então aí nós temos, voltando à questão da Ucrânia. A Ucrânia, então, recebeu, de certa maneira, o aval, digamos assim, para participar da OTAN, conforme nós mencionávamos, pelo G7. O G7 diz respeito às maiores economias do mundo. Ao longo de várias décadas foi assim. Hoje em dia, com a presença da China, da Índia, ou mesmo até da Rússia, entre as 10 maiores economias do mundo, faz com que o G7 já não tenha mais essa característica de grandes 7 economias do mundo, e nem menos ainda quando era os 7 países que tinham a principal atividade industrial do planeta. Tudo bem, mas de qualquer maneira é uma instituição que tem um peso na questão da política global industrial e econômica bem significativa, tá? Bom, então esta organização acaba apoiando a Ucrânia na OTAN. Então o que acontece? O Zelensky apresentou ali o seu plano de vitória, e uma das questões que nós abordamos bastante aqui nesses últimos dias foi justamente a questão da Ucrânia ou terá bombas nucleares ou irá fazer parte da
da OTAN. E pelo fato de nós termos uma dificuldade da Ucrânia presente na OTAN, faz com que a Ucrânia busque essa alternativa de ter bombas atômicas e coisa do gênero, não é? Agora, nós temos que, pelo que parece, quando a Ucrânia começa a discutir que quer ter uma bomba atômica, os países da OTAN se movimentam de maneira mais incisiva para que a Ucrânia participe da OTAN, né? Há um impasse ainda nesse quesito, nós vamos continuar acompanhando para ver qual será o desfecho, para que nós observemos qual que seja o desfecho. Ou a Ucrânia vai perseguir um caminho de ter uma bomba atômica, alguns dizem que já tem, enfim, não sei, né? Não é o que nos parece, tá? Outros dizem que não, que tem capacidade de desenvolver, isso é um fato. O Brasil também tem, enfim, porém as sanções certamente podem ocorrer contra a Ucrânia caso ela busque perseguir a bomba atômica. Vamos acompanhar. De qualquer maneira, fica aí um comentário a respeito do G7 e a sua postura a respeito da Ucrânia em ser convidada pela OTAN. Agora, um assunto que ocorreu ontem, no dia 19 de outubro, tá certo? Que foi a Ucrânia atingindo Briansk, tá? Nós temos que Briansk é uma região próxima, fronteiriça ali da Ucrânia, conforme nós sabemos, observamos aqui várias vezes os seus mapas, não é? Hoje não vou trazer mapas aqui, exceto de Kursk, tudo bem? Mas é uma região que foi atingida e, mais ainda, nós tivemos a Ucrânia atingida no interior do território russo, uma fábrica de explosivos. Então a Ucrânia atinge a Rússia em uma fábrica de explosivos a 400 quilômetros de Moscou para leste, ou seja, no interior do território russo. E o detalhe é uma região próxima ao território de Kazan. Kazan é onde nós teremos a cúpula dos BRICS. E aqui nós temos algo a ser pensado. E se no contexto ali da reunião dos BRICS nós tivemos alguma instalação civil, né? Pensem aí, do interior do território russo sendo atingida, onde esteja presente lideranças do BRICS. Certamente o mundo ia virar de ponta cabeça, a depender do estrago, não é? Ou seja, o sistema de defesa antiaéreo da Rússia certamente estará muito atento a qualquer ataque dessa natureza, entretanto, é um país em guerra. Aliás, há uma dificuldade bem significativa de sobrevoar o espaço aéreo da Ucrânia, do território russo, tá certo? A chegada à Rússia e à Ucrânia. Aliás, quem viaja para esse país tem certas dificuldades por conta da guerra, enfim. Tudo bem? Vamos acompanhar. E a cúpula dos BRICS é uma organização de peso, sobretudo para aquele movimento aí importante do chamado Sul Global e assim por diante, tá? De qualquer maneira, nós tivemos a Ucrânia, repito, para concluirmos aqui, atingindo uma fábrica de explosivos, no caso aí buscando atingir uma infraestrutura de guerra, tá? Vamos continuar acompanhando. Agora, por sua vez, a Rússia tem avançado em certas regiões muito específicas dentro da Rússia. Em Toretsk, na região de Donetsk, tá? No território de Donetsk, e sobretudo na região de Chassiv-Yar. Nós temos aí, ó, avanço da Rússia, logo aqui embaixo, né, em Chassiv-Yar. É um dos pontos importantes. Aliás, tanto Toretsk quanto Chassiv-Yar são pontos nevrálgicos, são pontos fundamentais dentro do território de Donetsk, por onde a Rússia tenta avançar para conquistar a região de Pokrovsk, conforme nós... Pokrovsk e também Kramatorsk, tá certo? Que fica mais ao norte, no território de Donetsk, enfim. São pontos bem críticos para a geopolítica da Ucrânia. Vamos continuar acompanhando. Alguns dizem, não, são cidades pequenas, sem grande importância. Fato é que a Rússia tem avançado, tá? Algum idiota vai comentar que é uma observação Rousset, mas não se trata disso. A Rússia tem avançado pouco, com um custo humano significativo, porém com a destruição importante também e um custo bem significativo de infraestrutura da Ucrânia e também de sua população, né? Então a Ucrânia tem sofrido bastante, tá certo? De qualquer maneira, vamos lá. Nós temos a Rússia buscando avançar em Chassiv-Yar, há uma dificuldade na região justamente por conta de um rio, e a Rússia teria conseguido atravessar aquela região de corpos hídricos, não é? De lagos e rio, enfim. Agora, um ponto fundamental é a região de Kursk. Nós temos a Rússia avançando um pouco mais na região de Kursk, e conforme nós vamos observar no mapa, aliás,
conforme eu mencionei com vocês o mapa que nós vamos mostrar aqui hoje. Quando nós observamos lá no dia 17 de outubro, na cor em vermelha, nós temos aí uma Rússia fazendo contra-ataques, contra-ofensivas, e a região de Lyubimov em disputa, tudo bem? Então nós temos aqui esta região em disputa, tudo bem? Quando olhamos no dia 19 de outubro, nós temos aí, esse mapa é feito através de geolocalização, enfim, né? A gente vê que a Rússia conseguiu dominar parte aí do território de Lyubimovka e vai avançar na direção de Malaya Loknia, tudo bem? Aliás, eu comentei com vocês aqui há alguns dias que o foco da Rússia seria justamente dominar Lyubimovka, depois dominar Malaya Loknia. É o que está acontecendo conforme nós podemos observar nesta atualização do mapa, ok? E quando olhamos também o objetivo russo de conquistar Guievo, que fica no sul de Kursk, a gente vê que a Rússia vai avançar ou busca avançar na região norte, aqui na região nordeste de Guievo, também no sul. O objetivo talvez seja cercar a região de Sudzha. Vamos acompanhar qual que será o próximo passo que a Rússia dará nesta região aqui de Kursk. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando como que vai se desdobrar o comportamento russo dentro do território de Kursk e o seu interesse evidente em reconquistar esta região. Mas é isso, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E claro, quer aprender em maior profundidade, adquira o nosso material de estudos, o nosso e-book. O link está na descrição do nosso vídeo. Até mais, tchau pessoal.